Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, Mentoria e Desenvolvimento Pessoal Quântico. Utilizamos a união da mecânica quântica com a espiritualidade. Você quer ter uma vida com alegria? Quando digo alegria, é alegria sobre-humana, não é alegria, aliás, estou alegre. Não, uma alegria sobre-humana, a alegria sobre-humana é aquela que te deixa num estado meio que permanente. É claro que tem desvios, mas o normal é estar num estado de alegria. Como é tão normal, você não vai ficar o tempo todo que nem um bobão. Não, você vai estar, pode estar sério, pode estar até mesmo passando por uma emoção de tristeza, mas sabe-se que assim que passar, o normal é aquela alegria. Esta é a alegria sobre-humana, que só quem sente percebe. Por isso que é sobre-humana, além da percepção humana, né? Eu sou humano e capto a alegria. E sinto esta alegria, pelo simples fato de ter entrado no meu propósito de vida. Então, tudo que está vindo, entre aspas, lucro, mais ou menos dessa forma. Porque a alegria já está aqui. É só dar continuidade. É claro que se a continuidade do ser dada, essa alegria cessa. Você quer sentir esta alegria sobre-humana? Entre no seu propósito de vida e nós ajudaremos você, sem dúvida. Hoje, meu nome é Igor Riqueza, eu ajudo pessoas, através da união da mecânica quântica com a espiritualidade, a entrarem em seu propósito de vida, a viverem com alegria sobre-humana, a mudarem o seu paradigma, mudarem de vida, trilhar um caminho que eu já trilhei e também trilhar um caminho que eu ainda não trilhei. É completamente normal um mentorado, já chegar numa prosperidade tão grande que quando percebe, passou o mentor, passou entre aspas, porque não é competição assim, está num nível de percepção maior, uma expansão maior, e isso é muito bom quando acontece. Bem, hoje iremos falar do soltar. Soltar é um conceito dentro do taoísmo que estuda, né, como o universo funciona, é algo não acreditado, omitido, não aceito pelo ego, só que quando praticado, os efeitos, os benefícios são enormes. A grande questão é ter a percepção de se estar ou não bloqueando o soltar e saber o que é o soltar. Mais ou menos funciona, eu visualizo o soltar nessas duas linhas. Saber o que é e, além de saber o que é, ter a percepção dos momentos em que você não está soltando e, assim, soltar. E como soltar faz parte do conceito. Falaremos disso tudo a partir de agora. Seguinte. Vou começar de uma forma mais leve, depois vou aprofundando. Davi, está na rua, andando em Goiás, né, Davi? Capital, Goiânia. Você está andando, eu chego para você, esse exemplo sempre cito. Chego para o Davi, compra meu bolo, compra meu bolo, compra meu bolo, compra meu bolo. Você vai comprar, Davi? Não. Pressão. Isso é pressão. Vai contra o soltar. Outro exemplo. Exemplo real. Hoje é dia de live, terça-feira. Se eu fizer 3 chamadas, eu tenho um número de participantes menor do que se eu fizer 2. Eu percebi que o teto são 2 chamadas para a live. Se eu fizer 3, eu estou colocando pressão. É o limite. Eu percebi isso. Percebi pela matemática, simples assim. Se eu faço 3 chamadas, eu tenho
sempre menos pessoas do que se eu fizer 2 chamadas. Sempre. Dá para, né? Como eu faço toda terça, quinta, domingo, é lógico que o assunto influencia, mas nós sabemos, né? O esperado da quantidade de membros, em sua grande maioria. Quando se faz mais 2 chamadas, o número é reduzido. Por quê? Colocou pressão. Vou dar mais exemplos. Se uma pessoa ela se qualifica para você, você vai valorizar esta qualificação que ela mesma se intitulou? Difícil. Em alguns casos pode ter ser que sim. Agora, se foi um terceiro que falou, quando a pessoa ela fala de si, ela está colocando pressão. A venda, o segredo é venda indireta. É algo que, né, estamos nos aprofundando. Uma energia muito poderosa. Está totalmente dentro do soltar. Vamos para mais casos. Vão captando. Eu estou falando casos reais. Uma pessoa, uma família, ela tem um carro e esse carro ele está financiado no leasing. Não conseguem, eles querem muito se desfazer desse carro, mas não conseguem, está financiado no leasing. O máximo que ela consegue é alguém para pagar o leasing, mas o carro continua no nome lá da família. Aí conseguiram um estranho, que nunca viram na vida, para pagar a prestação todo mês, no nome da pessoa ainda. Vamos supor que são 2 casos idênticos, 2 famílias, 2 carros no leasing, 2 casos idênticos. Vamos comparar uma com a outra. Em ambos os casos, a pessoa, o terceiro, né, desconhecido, que combinou de pagar as prestações do carro e ficar com o carro até o carro ser quitado e aí passaria para ele, nas 2 ocasiões a pessoa sumiu. Estou sendo claro? 2 famílias, as 2 têm um carro, foi comprado do leasing, eles querem se desfazer do carro, tá? 2 casos idênticos. Nós vamos comparar uma família com a outra. Não conseguiram se desfazer do carro, arrumaram alguém para ir pagando a mensalidade, só que o carro continua no nome da pessoa lá da família, do pai da família, o chefão lá da família. Ou pode ser a mãe, a chefona. Ou os 2. E aí o cara some com o carro. Some. Uma família fica desesperada. Nossa, se esse cara atropelar uma pessoa, o carro está no meu nome, eu vou responder por perdas e danos na justiça, posso perder meu apartamento. E começa a ver jurisprudência. A outra família, eles vão na delegacia, assim como a primeira também foi na delegacia, né, registrou, só que ficou, né, colocando medo. A outra registrou na delegacia, fez o que foi possível e procura entrar em contato e não coloca nenhum tipo de medo, de tensão. Eu citei esse exemplo, acho que há pouco tempo, numa live, para outro fenômeno, salvo engano. Citei, Floriomar? Acho que eu citei. Não? Bom. Citou, Igor. Citei. Mas não foi para soltar, foi para uma outra coisa. Porque tudo é interligado. Outra coisa. Qual é a diferença de uma família para outra? Uma resolveu ficar preocupada, a outra não. O que mudou? Mudou que uma não está sofrendo e a outra está. Ponto. O caso é idêntico.
E o que acontece? Esta que não colocou pânico, medo, ela vai solucionar mais rápido que a outra, que pode ser que nem solucione por ter colocado o quê? Pressão. Logo de cara, olha a diferença. Uma soltou, a outra não soltou. A que soltou não tem energia negativa, não tem preocupação, não vive com esse desespero, o cara vai, se ele atropelar alguém, eu vou ter que pagar, dar meu apartamento para pagar a indenização. Uma está nessa neurose, a outra não. Isso, por si só, já mostra que o soltar foi a melhor coisa a ser feita. Porque mudou alguma coisa? Ficar preocupado? Mudou. Ela vai atrasar a solução. Se solucionar. A outra que soltou vai solucionar no seu devido tempo. Pode ser em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano, mas vai solucionar. E se essa solucionar em um ano, a outra vai solucionar em 3, 4 anos. Se solucionar. Porque essa energia trava, o desespero trava. Não está andando para ser solucionado, não está tendo uma fluência, a fluência divina, não está tendo a fluência para o caso ser solucionado. Está ali travado. E, na verdade, nada fica parado, tá? O quê? Regredindo cada vez mais longe de solucionar. Uma soltou, a outra não soltou. Continuando. Cada exemplo que eu estou falando é uma peça do quebra-cabeça. A pessoa, ela é uma terapeuta holística. Só que ela não vem tendo crescimento, prosperidade. E o discurso é o seguinte: eu consigo ajudar as pessoas adoram as minhas terapias. Só que eu não sei por que isso a pessoa falando, eu não consigo me ajudar. O que está acontecendo? Essa história eu escutei várias vezes. O que está muito claro aí? Tem diversos pontos, mas o que, logo de cara, isso aconteceu comigo de uma certa forma também. Não nesse nível de tá parado. Estava tendo crescimento, mas eu não entendia por que não dava um boom. Queria dar um boom. O boom que eu considero que o boom mesmo, até hoje eu não dei, mas falta muito pouco. E, pô, por que o pensamento? Meu trabalho é ótimo. Pô, as pessoas elogiam. Por quê? Bom, se não deu o boom, é porque o trabalho ainda não está ótimo. Simples assim. Só que isso as pessoas não aceitam. As pessoas não aceitam. Só aceitam quando elas soltam. O ego, ele faz com que a pessoa ache que o motivo não é o conhecimento dela, a forma com que ela está lidando. Não, o motivo são externos, são um bloqueio à energia do jeito que claro que existe, um bloqueio, crenças que devem ser ressignificadas também é algo, tá, que realmente faz toda a diferença. Só que muitas vezes também é a própria pessoa que não está no parâmetro X ao ponto dela ter uma prosperidade. E aceitar isso é difícil. Mas é uma coisa óbvia. A pessoa, olha o discurso. As pessoas adoram as minhas terapias. Pô, por que elas não voltam? Por que elas não indicam para outras pessoas? Por que você está sem cliente, então? Se elas gostassem mesmo, elas teriam indicado a outras pessoas. As pessoas mentem em razão, né, para não ficar mal. Elas mentem. Não, adorei, sei o quê, e some. Quando isso acontece é porque ela não gostou. Só que o ego faz com que a pessoa acredite que realmente foi um trabalho belíssimo feito. Pressão. Isso é pressão.
Meu trabalho é excelente. Isso é pressão. Não existe trabalho que não possa crescer muito. Todo trabalho. Então, essa falta de percepção é por pressão. A omissão coloca pressão. O direito, né, só para dar uma palhinha do direito, um crime pode ser cometido por ação ou omissão. Ou seja, a omissão, muitas vezes, é uma ação. E a mesma coisa funciona nessa questão do soltar. A omissão, muitas vezes, é a pressão. O soltar é o crescimento pela não ação. Muitas pessoas falam isso. E esquecem que tem também essas variáveis. Em razão desses termos, assim, a ação pela não ação, isso, na minha opinião, é que embola a cabeça das pessoas. Embola tudo. Porque tem também o soltar quando existe também a pressão quando a pessoa está na omissão. Existe também o soltar onde a pessoa simplesmente não tem que fazer nada. E existe o soltar onde a pessoa tem de ter ações. Só que geralmente é falado só o termo, ação pela não ação. Aí o resto fica muito confuso. Existem essas variáveis. Eu vou citar aqui cada uma. Vamos lá. A pessoa, ela... um exemplo real. Grupo de acesso. Pedra Filosofal, acesso. Eu enviei o vídeo passando aquela prática da ativação do dinheiro. Aquela que, né, metaliza, energia entrando e tudo mais. Aí uma pessoa do grupo chegou e falou: isso é, como é que é? Estelionato, esse cara é um, como é que é? Floriomar estava, não estava, Floriomar? Rosani estava, usou uma palavra lá, no sentido altamente compreensível. Eu, talvez, há 4 anos atrás, poderia falar a mesma coisa. Não quando eu iniciei o estudo de quântica, mas de repente ele estava ali, não estava num grupo que tinha nada a ver com a quântica, mas ele citou. É claro que, né, incomoda quando a gente lê. Quer dizer que, não incomodei, não. Você está reprimindo o sentimento. Claro, né, você se sente incomodado. Eu em todo aquele livro que eu leio, não. Né, só que, naquela mesma hora, bem lá, solta. Então, incomodei, soltei. Deixa pra lá. Agora, se eu responder o comentário, eu estou colocando pressão. Neste dia, eu cheguei a fazer um comentário, coloquei um pouquinho de pressão, mas logo na hora eu catei. Estou fazendo errado. Aí eu pensei, deixa pra lá. Tentei apagar o comentário, acho que não consegui. Falei, deixa. Por quê? Quando eu respondi de uma forma bem assim, educada, sem uma reação negativa. Responder por si só já é uma reação. Mesmo que seja educado, tudo mais. O ideal seria eu ignorar completamente, nesse caso. Só que aí eu dei uma resposta. Eu percebi, errei. E por que eu errei? Muito óbvio. A minha resposta fez com que aquela energia iniciasse o quê? Um crescimento. Vamos lá, para a prática. Bem, isso é soltar, tá? Isso é o soltar na prática, não é o soltar na prática que vocês querem? Que é o que tem que ser? Do que a pessoa fez a crítica, vamos supor que tinha 60 pessoas do grupo, 3 pessoas leram. Do que eu respondi, outras 3 pessoas podem ler a minha resposta e, logicamente, vão querer ler a outra mensagem. Aí, de 3 passou para 6. O que é isso? Estou colocando pressão, estou aumentando. Quando eu captei isso, captei logo é uma coisa meio óbvia.
Aí, acho que foi até o Floremar também foi fazer uma defesa. Aí eu falei, pô, Floremar, cara, apaga a mensagem. Foi ou não foi? Apaga a mensagem. Eu agradeço, mas olha só, apaga a mensagem, deixa eu morrer. Aí ele apagou, o que aconteceu? Morreu. Agora, se ele manda mensagem, aí alguém... Seriam mais 3 pessoas que iam ver a mensagem dele e ia ver aquela outra. Aí aquilo que, a princípio, é uma prática muito boa, pode virar, de fato, uma prática oriunda de uma pessoa que está sendo estelionatária. Isso pode ser criado ali. Solta. É lógico que o ego quer o quê? A reação. O ego quer. Não, o ego quer, né? Só que o ego é, ao mesmo tempo, muito inteligente e muito burro, né? O melhor ali, solta. Veio, deixa pra lá. Agora, se eu recebo aquela comentário, prendo e coloco pressão, enviar, reagir é por pressão, aquilo ia crescer. Vamos lá, mais exemplos. Uma pessoa, ela cometeu uma falha no trabalho. Uma falha boba, assim, que qualquer pessoa poderia cometer. Existe o grupo de WhatsApp do trabalho. E ela, preocupada, começa a... No que ela cometeu a falha, ela vai lá, pede desculpa para o chefe, ponto, acabou. Certo? Fez o certo e solta. Mas ela não, ela pediu desculpa para o chefe, mas ela ficou preocupada. Será que ele aceitou minhas desculpas? Nossa, será que o restante da equipe, vamos supor que é um trabalho lá no escritório com 15 pessoas, e o restante das pessoas, será que eles perceberam a minha falha? Ela errou um escritório de advocacia e ela errou um prazo. Pronto, uma secretária que errou um prazo. O que será que os advogados estão falando de mim? Ah, será que me mandar embora por causa disso? Que ela está colocando pressão. Aí vai lá e envia uma mensagem no grupo. Gente, eu gostaria de dizer que eu cometi uma falha, mas eu peço desculpas a todos, prometo que nunca mais isso irá se acontecer. Sei que ela está fazendo? Está colocando pressão. Está fazendo aquele erro crescer. Falou com o chefe, desculpa, ponto, acabou. Solta. Da magnitude do soltar dela, o ato se transforma em um ato inexistente. Inexistente. Da magnitude do soltar dela, o ato se torna inexistente. Não que o ato desapareceu, não, porque ele entra na energia do esquecimento. O esquecimento é uma energia. Entrou ali, acabou, esqueceu, nem vai se lembrar mais. O próprio chefe pelo qual ela pediu desculpas, foi o único que reparou, ele mesmo nem vai se lembrar. É claro que, se ela não comentasse com o chefe, fingisse que não aconteceu, aí a energia é outra. Qual é a energia? Repressão. Ela reprimiu. E a repressão, sabemos que é altamente negativa. No que ela falou com o chefe e fez o certo e depois deixou... Né? Não quando ela deixou para lá, ela falou com o chefe, falou, aconteceu, vou agir para que não aconteça mais, ponto, acabou. Vai lá passear com a filha, vai estudar, tudo mais. Aí ela soltou. Agora, no que ela não contou para ninguém, não para o chefe, contou para ninguém assim, do trabalho, não contar para ninguém do trabalho, significa, nesse caso, contar para ninguém. Ela está o quê? Reprimindo. Aí vai ficar aquela preocupação. Nossa, será que alguém vai descobrir? Será que alguém vai descobrir? Será que alguém vai descobrir? Vai passar um ano e ela vai ficar, será que alguém vai descobrir? E o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, vai vir à tona. Fato. Ou seja, não foi uma não ação total. Foi uma ação de contar para o chefe, né? Ela esqueceu, perdeu o prazo lá do mandado de segurança, beleza. Teve a ação de contar para o chefe,
fez o certo e, a partir daí, foi uma não ação. Deixa eu fluir. Foi embora. Foi embora. Foi, contou para o chefe, depois foi embora. Agora, se ela ficasse, nossa, vou contar, vou pedir desculpas no grupo do WhatsApp. Aí, no que ela pede desculpas, pode ser as desculpas mais belas possível. Vai ter em sua grande maioria ali, eles vão ficar, não, tudo bem, querido, não sei o que lá, mas vão ter uns 2, 3 que por trás vão falar, pô, aquela burra, não sei o que, aquela incompetente. Aí começa, né? Vamos progredir. Vamos progredir. O soltar na questão do crescimento pessoal, evolução. Querer o sucesso imediato é por pressão. Quando a pessoa quer o sucesso imediato, o que ela entende? Ela entende que ela já está apta para ter o sucesso imediato. E muitas vezes, como eu acabei de dizer, ela não está apta para ter o sucesso. E por isso não o tem. Mas se ela quer o sucesso imediato, ela acredita estar apta. E se ela acredita estar apta, ela nunca vai ficar apta, porque ela não está apta, mas ela acredita estar apta. E ela só vai ter sucesso quando ela, de fato, estiver apta. Por que não tem o sucesso? Tudo é muito claro. Quando não se tem prosperidade, uma meditação responde, uma meditação bem feita responde todas as perguntas. A questão é a velocidade de execução. Aí que as crenças limitantes mexem, assim, atrapalham. A percepção, o trabalho da percepção, nesse caso, também é muito importante. Para perceber quando se está colocando pressão e quando está colocando pressão se omitindo. O que passa muito despercebido é quando a pessoa tem personalidade fraca, ela não toma ação e ela acha que está soltando. Não ter ações em razão de uma personalidade fraca é por pressão. Não é soltar. É por pressão. Tem o ego envolvido. Ego lê-se pressão. A pessoa não quer se dispor. Vou deixar para lá porque eu não quero me indispor. Mas dentro dela, aquilo ali tá no inconsciente, tá fritando. Ela pode até não perceber. Prefiro não me indispor, deixa para lá, tá ok. Mas a palavra inconsciente, não consciência. Sem ela perceber, aquilo está fritando. Cessa o crescimento. Nesses casos da personalidade fraca, passa muito batido, despercebido. Por quê? Porque quando é o egocentrismo no sentido de competição, exibir superioridade, faltar com a veracidade, quando é esses gatilhos, a própria pessoa, ela pode, naquele momento ali, não perceber, mas quem está ao redor percebe. Os familiares percebem. Agora, a personalidade fraca é até percebida, só que muitas vezes a personalidade fraca é vista como positivo, sem ser. As pessoas inclusive, elogiam. Pô, parabéns, você agiu de uma forma assim magnífica. Seria magnífica se ela não tivesse agido por fraqueza. A ação é a mesma. Vamos lá, para o caso prático.
Vamos supor que eu coloque aqui dê a minha opinião sobre Hélio Couto. Hélio Couto, não vamos falar menos o nome do professor. Eu dei uma opinião sobre a Igreja Católica. Pronto, religião. Religião, assim, sempre que... Aí a minha opinião é uma opinião negativa sobre a Igreja Católica. Vamos supor, tá? Não estou dizendo que a minha opinião é negativa. Eu acho que todas as religiões têm suas limitações. Quem estuda mecânica quântica está careca de saber disso. Todas as religiões têm a sua parte positiva. Muitas vezes a religião é necessária para tirar uma pessoa do fundo do poço, como foi comigo uma vez. Mas ela tem o seu limite de crescimento. Tem pessoas que, mesmo sendo limitadas, têm de estar na religião. Aí é um outro assunto. Mas vamos lá. Falei mal da Igreja Católica, vamos supor. Aí, uma outra pessoa, ela é católica, assídua, não gostou do que eu falei, mas quando eu vou falar com ela sobre a Igreja Católica, a pessoa fala, cara, é verdade, você tem razão, sabia? A Igreja Católica é meio assim mesmo, eu percebo isso, não sei o que, isso que lá. Só que esta não é a opinião dela. Bom, vamos supor que ela tenha evitado o conflito. Se ela falasse bem da Igreja Católica, vamos tirar minha figura, um outro membro que falou mal da Igreja Católica, e se ela falasse mal, esse membro iria surtar. Então, essa pessoa concordou com ele. Mas ela concordou em algo que vai contra os princípios dela. Não importa se a pessoa surtar, ela está totalmente errada. Só que isso é visto como, não, pô, você evitou a briga, tá de parabéns. Está indo contra os princípios dela. E isso é por pressão, por fraqueza. Porque ela permitir os princípios é o quê? Permitir a fluência divina. No que ela, para evitar um conflito, foi contra os princípios, o que ela fez? Se reprimiu, ela colocou pressão em si. Não permitiu aquela fluência divina. Não que ela iria discutir com a pessoa, mas ela falou, olha só, a pessoa falando, eu sou católico, eu gosto, eu discordo do que você fala, respeito, mas discordo do que você fala. E acho melhor a gente mudar de assunto, para não ter confusão. Ponto, acabou. A pessoa, não, mas, cara, não, olha só, vamos mudar de assunto. A pessoa, não, olha só, faz o seguinte, então, a gente conversa depois. Minha opinião é essa, eu discordo do que você disse, respeito a sua opinião, mas vamos conversar depois. Se você quer insistir nisso, vamos conversar depois. Ponto, acabou. Agora, não concordo com você, isso é pessoa fraca. Essa é uma pessoa que não tem como ter sucesso. Como é que vai ter sucesso? Seria prejudicial ao universo uma pessoa com essa fraqueza estar numa posição de liderança, por exemplo. Compreendem? Isso é soltar. E isso é o soltar na prática. Como assim, Igor? Como assim? O que é o soltar aí? O que ela teria soltado ao falar com outra pessoa? Olha só, eu sou católico e eu não concordo com o que você disse. O que ela soltou aí? Na verdade, a nomenclatura soltar aí fica nem caberia muito. A nomenclatura a energia mesma, mas a nomenclatura ideal é o quê? Fluência divina. Ela permitiu ser ela mesma. Soltou, permitiu a fluência. Não cessou aquela fluência dela, o natural dela. Ela não cessou, ela soltou. O soltar é extremamente importante, essa energia do soltar, da fluência. Fazer o certo
e confiar totalmente no universo. Fazer o certo e confiar totalmente no universo. Esse é o exemplo que eu não vejo as pessoas citarem. E é o soltar na prática. Vamos lá. Mais exemplos de soltar. Vamos supor que num relacionamento, homem e mulher, todo o comportamento de um que incomoda o outro, se não for falado, é claro que tem coisas mínimas que, beleza. Agora, aquele comportamento que incomoda o outro, incomoda no sentido de, pô, é ruim, algo ruim. Tipo assim, vamos dar um exemplo chulo aqui. A pessoa, um casal e o marido, ele faz xixi na tampa da privada. Pronto. Caso chulo mesmo. A mulher se incomoda. Já falou uma, já falou duas, já falou três. Ele continua. Aí chega uma hora que não adianta falar. Deixa pra lá. O que ela fez aí? Quando ela estava reclamando, ela estava soltando. Incomodou, no que ela falou, soltou. Incomodou, falou, soltou. Incomodou, falou, soltou. No que incomodou, ela não adianta falar. Reprimiu. E o que acontece quando ela reprime? Quando ela bota pressão, a repressão é uma pressão. Ela vai acumulando aquela negatividade. Vai acumulando. E aí isso vai estourar em qualquer outra pequena situação. Aí estão os dois no carro, levando o filho para o colégio, para a faculdade, ou os dois indo fazer uma viagem. Aí um achou que o homem parou no sinal amarelo. E a mulher falou, pô, era para você ter ido. Aí o cara, calma aí, sinal amarelo. Aí a mulher, era para você ter ido! Estourou. Por que ela estourou? Porque aquela acumulação negativa da falta do soltar estava ali entalado. Não tinha como. Faltava um pouquinho só de energia para estourar. E o que prejudicou isso? A prática do não soltar. Estou sendo claro? Como é que está a percepção de vocês? Está muito boa. Fale. Eu tenho feito isso, Igor. Eu continuo, antes eu ficava, tudo bem. E uma hora estoura. Aí depois estourava. Agora não, agora tem que falar o que é e parar mesmo, e só para qualquer coisa, acho, né? Inclusive, você tem que soltar para até as coisas boas acontecerem, né, na sua vida, né? O incômodo é uma energia negativa. Se você não solta, a energia negativa fica onde? Presa em você. Ah, mas eu vou ser uma pessoa chata. Pô, chata? Chata é o cara que tá mijando na tábua da privada? O que é? Posso falar? Aí, se fosse algo comum, não interessa. Incomodou? Bota pra fora. Ah, mas era algo tão bobo que eu não deveria me incomodar. Mas você se incomodou? Então, solta. Fala, solta. Se não falar, a energia negativa fica onde? Grudada na pessoa. E vai grudando. Aí, chamamos isso de somatizações. Vai somatizando. Bom, muitos aqui, neste exato momento, vão visualizar diversas somatizações que estão aí no seu corpo. Aí, presente. Acumulação de anos.
O que você pode fazer para soltar isso aí? E ficar leve? Tenho certeza que pode ser feito. Aquele comportamento que é de uma pessoa, pode ser o seu marido, sua esposa, pode ser seu filho, pode ser lá quem for, que incomoda e você não tá, e você está botando pressão, né? Não está soltando. Solte, vai lá e comente com a pessoa, olha só, não quero brigar, tá? Só quero conversar com você porque é algo realmente que vai me fazer bem falar isso, está me incomodando. Inclusive, eu gostaria da sua cooperação. Eu entendo se você não compreender, está sendo até humilde, mas eu tenho que falar isso. Olha, isso que você faz me incomoda muito. E não quero ter essa incomodação. Esse exato momento que você pegou aquela carteira que estava ali e VAP! Soltou. Isso é mecânica quântica pura. Os físicos vão dizer que não, mas tudo bem, é questão de opinião. O que você deve soltar? O que está somatizado no seu corpo? Faça uma reflexão aí, um minutinho, reflita. Todos juntos aqui, entrando nessa energia para a percepção ser aumentada. Estou fazendo talvez o exercício também, nesse exato momento. O que pode ser soltado? Já veio várias. O líder aí é comportamentos de pai e mãe. Muitos aí, né, o pai e mãe já faleceu. É por isso que aquela prática honrar pais e ancestrais, faz isso aí. Pega aquela cratera de somatização e tira. Quem não fez, faça. Honrar pais e ancestrais. Uma prática nossa que é enviada no grupo de acesso e enviamos recentemente no grupo principal para ser refeito. Foi visualizado questões que estão somatizadas, que devem ser soltadas. Bruna, visualizou, sentiu, captou? O segredo aí para soltar é soltar de uma forma tranquila. Se o outro lado reagir, você continua na mesma frequência tranquila, porque a finalidade aí é o quê? Soltar. Se o outro lado colocar uma voz mais grossa, reagir de forma negativa, compreenda. Compreenda. Pode ser que ele esteja também não reprimindo. Na verdade, cara, não reprimindo, mas está reagindo é negativo. Mas compreenda. Quem vai definir a frequência final dessa situação vai ser você. Depende unicamente de você. Você que está no comando nesse momento. Se você manter a frequência, a pessoa pode até reagir, mas ela vai passar. Agora, se você reagir, a reação dela, aí complicou. Porque você não soltou. Soltar é não reagir. É apenas colocar para fora. E tem muita diferença de uma reação para uma ação dentro do soltar. É por isso que as pessoas confundem ação pela não ação. De forma alguma, muitas vezes o soltar requer uma ação. A não ação seria o contrário do soltar. As explicações são muito... As explicações que eu vi do soltar, pelo menos acho que eu vi, tá? Acho que eu vi. Elas foram muito teóricas, não foram voltadas muito para práticas, não pega esses detalhes. Então,
fazendo meditação, né, aumentando o grau de percepção, percebe-se que esse assunto dentro do tal, é claro que o livro Pô, deu branco agora no nome do livro. Não sei o que é lá do tal. Ele foi muito importante, mas esses pequenos detalhes é que confundem as pessoas. Porque falam-se apenas de ação pela não ação. Foi isso, né? Ação pela não ação. Só fala disso. Mas é muito mais profundo que isso. Tem vários detalhes. Essa questão é só um braço. Então, o soltar, muitas vezes, vai ser, de fato, não agir, ignorar completamente. Exemplo, o caso lá da mensagem do WhatsApp. Ignorou completamente. Está correndo na rua, outra pessoa chega e fala: pô, você é um... tá correndo, fazendo Cooper, a outra pessoa também tá fazendo Cooper, aí vocês quase se chocam. Aí outro cara: pô, tá cego, eu tô bundão. Ignora. Soltou. Ignorou. Não teve aí é ação pela não ação. Ok. Ótimo. Agora, se ocorreu, nesse caso aí, tá? O incômodo, na verdade, foi uma vontade de reagir. E você ignorar essa vontade de reagir, isso não é reprimir. Não é reprimir. É muito diferente algo que você se sentiu incomodado e depois você quer conversar do que você reagir na hora. Nesse caso aí, por exemplo, vamos supor que você ficou incomodado, mas naquele momento ali você sentiu vontade de reagir, você não reagiu. Beleza, ótimo. Mas você ficou incomodado. No que você encontrou novamente com a pessoa, o que você deve fazer? Ir lá falar com a pessoa. Você não vai reagir. Você vai lá conversar com a pessoa para tirar aquela somatização. Diferente. Se você perceber que é algo unicamente do ego, aí a percepção tem que ser bem... Se foi algo unicamente do ego, só ego, pode ignorar que isso não é reprimir. Agora, se é aquele incômodo mesmo que, de fato, é algo que te incomoda, que não é uma questão de ego, mas o ser bundão vai ser sempre ego? Vai. Chamar de bundão a pessoa se incomodar, vai ser sempre ego, a verdade é essa. Mas vamos supor que... vamos dar um outro exemplo. E aí, nesse mesmo caso, a pessoa, ela fala: seu bundão, não sei o quê. Só que eles sempre se cruzam e a outra pessoa sempre domina um espaço em que faz com que a outra tenha que ir mais para o canto e isso torne a corrida dela, nesse momento, mais perigoso, que fica mais perto da rua. Vamos lá. É um caso bem... Estou viajando aqui, mas a prática para entender tem que ser isso aí mesmo. Faz a pessoa... ela tem que ir andando para a rua. E aí passa carros e ela pode, né, sofrer um carro pode atropelá-la e tudo mais. Aí já não é a questão de ego, já é uma questão de incômodo real. Eu estou falando isso para sacar a diferença. Se for ego, ignora. O ego você tem que dar checkmate no ego o tempo inteiro. O ego vai ficar fervendo. Faz parte. A grande verdade é que isso é um jogo. O ego não gosta de falar jogo, não gosta, mas eu enxergo assim. Para não jogar, tem que soltar completamente, mas é um nível que está distante ainda. Soltar completamente significa unificar com o todo, transformar-se em Jesus Cristo. Então, está distante, vamos ter pés do chão, né? Sem ninguém, vamos ter pés no chão. É claro que o soltar completamente está, né, distante. Quem é que vai virar Jesus Cristo amanhã? Quem que vai... Tem que ser realista. Pés no chão. Então,
existe o jogo com ego. Dizer que não existe o jogo é pedir para o ego ganhar de você o tempo inteiro. Só não se joga com o ego quando se solta completamente. É um outro nível. Nesse caso, a pessoa está lá correndo, mas aí a pessoa desvia, quer tomar conta da ciclovia toda e a pessoa tem que, né, ir para um lado e até então tudo bem. Mas a questão é que o fato dela ir para o lado faz com que caminhões passem rente a ela e isso, né, é um perigo à vida. Aí não é questão de ego. Aí ela tem que... E isso vai incomodá-la. Se ela... Ou ela muda o horário, correr... Aí está sendo personalidade fraca? Não. Está evitando uma confusão ali. Agora, se ela deixar esse incômodo e não fazer nada, aí ela está pressionando. Ela está, ela está indo contra o soltar na omissão. É diferente. Talvez o exemplo que eu usei não seja, foi o que me veio na cabeça. A grande questão é diferenciar o que é ego e o que não é ego. Se tem ego, você ignora. Agora, se não existe o ego, se há um incômodo real, por exemplo, o xixi na tábua, não é questão de ego isso. Ego, não é ego. É incômodo. A pessoa ter que sair da ciclovia e correr risco de vida, isso não é ego. Este incômodo não pode ser somatizado. Agora, quando é um incômodo do ego, não somatiza. Se você ignorar significa soltar. E quando não é ego, o incômodo, permitir o incômodo significa não soltar. Estou sendo claro? Estou sendo claro? Ou está confuso? Pode falar. Tá claro, bem claro. Claríssimo. Perguntas? Vamos fazer a prática agora botar o superfoco. Essa prática vai ser muito boa. Para dentro do fator soltar, vai ser excelente. Alguém quer fazer perguntas? Vamos fazer aqui. Eu quero ir. Pode, manda ver, Rodolfo. Quantas você quiser, que esse assunto é muito importante. A questão da omissão, Igor. Da omissão, entendeu? Quando apenas a pessoa nem tem consciência e deixa para lá, não faz nada. Ela nem tem uma atitude dentro da consciência dela, né? De saber o que está fazendo, que maneira está conduzindo. E simplesmente, de repente, a pessoa é fraca e fica por isso mesmo. Como é que tem a ver? Como é que a gente pode pensar em relação à omissão? Então, olha só. A questão é o seguinte: deve ser identificado. Foi uma personalidade fraca, ou seja, foi uma falta de personalidade forte. Nesse caso aí, porque uma coisa é o egocentrismo, outra coisa é o ego forte. Ter um ego forte significa uma personalidade forte. Ser um alfa. Agora, uma personalidade, um egocentrismo significa a pessoa defender uma pseudo-identidade. Preocupar se ela está se desvalorizando. Egocentrismo significa competição. Achar que não, o outro ele está se colocando uma posição acima de mim, isso não pode. Isso é egocentrismo. Exibição de superioridade, isso é egocentrismo. Ego forte é personalidade forte. Bom, dito isso, no caso prático, vamos lá. Vamos supor na corrida um alfa, um homem alfa. O cara faixa preta de jiu-jitsu e tudo mais. Está lá correndo, aí o outro lá, o cara fortão também, né? Porque se fosse um magrinho, faixa preta, deixa ele fazer o que quiser. Agora, o cara fortão já mexe um pouco com o quê? Pode mexer com o ego, não. Porque se eu aceitar que esse cara imponha, vão achar que eu tô com medo dele. Isso é egocentrismo. Aí vamos lá. O alfa, né, jiu-jiteiro, campeão de taekwondo, karatê, seja lá o que for, e o outro fortão, marombeiro vindo, e o marombeiro, aqui esse lugar aqui é meu.
Bom, se o alfa pode sair da frente dele e isso não vai afetá-lo em nada, saia da frente. Ponto, acabou. Soltou. Compreendeu? Soltou. Agora, se o fato dele desviar vai colocar a vida dele em risco e isso é um incômodo para ele, e aí ele fica reprimindo este incômodo, aí é uma personalidade fraca. Ele não soltou. Quando tá o bombadão lá correndo e o alfa, faixa preta, campeão, viu que o bombadão queria tomar espaço, queria dominar a situação, e o cara só desviou, ele soltou ali completamente. O que ele fez? Não vou competir com ele, não vou entrar numa disputa com ele, deixa ele para lá. Soltou. Soltou. Continuou correndo. E nem se lembrou mais disso. Soltou. Agora, se ele saiu da frente e aí veio um caminhão, no dia seguinte, mesma coisa, saiu da frente, veio um caminhão, ele, porra, tá me incomodando isso aqui, cara, que saco, toda vez tem que fazer isso. E continuou fazendo, aí que ele fez? Ele não soltou, ele está reprimindo, ele está somatizando, ele está tendo uma personalidade fraca. Na verdade, não podemos chamá-lo de alfa. É diferente. Ó, se algo incomoda e se a pessoa mente para não criar um conflito, isso é personalidade fraca, isso não é o soltar. Ela está somatizando. Ela está se omitindo. Ela está colocando pressão com a omissão. Se ela mente, se ela age com medo, é só captar. Tem sentimento negativo? Medo. Não querer, vou me desgastar, não sei o quê. E algo incomoda. Isso é o não soltar. Você tem que me trazer um caso específico. Me traz um caso específico, Rodolfo. Traga casos reais específicos. Alguém quer trazer um caso real específico? Pode não ser real, é um exemplo. É um exemplo mais específico. Aí fica mais fácil. Alguém quer trazer? Rodolfo, como é que foi? Rodolfo? Oi. Não sei, caso específico tem que pensar. Não, para o seu exemplo aí, foi compreendido ou ainda não? Muito bem compreendido, muito ótimo. Você explicou até... Olha, se você não está agindo nesse exato momento com uma personalidade fraca. Nesse exato momento, está agindo? Não, você que falou do alfa. Você explicou do alfa que foi importante para isso. Percepção, tem que ter percepção, tá? Sim, mas foi bom. Tá? Então tá bom. Então tá muito iluminado. Igor, posso fazer uma pergunta? Adriana, querida, pode? Adriana vai fazer o lançamento do curso de inglês que vai disputar com o Mário Vergara. Pode falar. Eu não entendi muito bem quando você comentou sobre quando a gente solta, sobre essa somatização, né? Que quando é do ego, somatiza ou não somatiza, eu não entendi muito bem isso. Então, quando existe uma ação oriunda do ego, somatiza. Porque não é uma ação, é uma reação, é diferente. Entendi. Então, quando é oriundo do ego, somatiza, é isso?
É porque toma muito cuidado, tá? Essa questão, essa nomenclatura ego, leia-se egocentrismo, tá? Egocentrismo. Porque muitas vezes você vai ver ego forte é algo positivo. Significa personalidade forte. Só que as pessoas, em vez de usar a palavra egocentrismo, usam a palavra ego para se referir ao egocentrismo, que é a parte negativa do ego. Tá? Então, só fica atenta com isso. Beleza? Vamos lá. Sempre que for uma atitude oriunda, a grosso modo falando, tá? Vou citar, porque todo mundo estuda assim, uma atitude oriunda do ego, seria o egocentrismo, sempre que for atitude oriunda do ego, é algo negativo. Sempre. Se ela está reagindo, o que ela está fazendo? Está colocando pressão. Ela não está soltando. E se ela tem vontade de reagir em razão do ego ferido, é por isso que o livro O Fator Ego é fundamental. Se ela tem uma vontade de reagir em razão do ego ferido e ela não reage, e para isso tende o quê? Abraçar a dor. Aquela dor. Se ela faz isso, ela está o quê? Soltando. Está soltando. Mesmo doendo, ela está soltando, porque, né, o soltar nesse caso não é tão, não é rápido assim, não é tão rápido assim. Ela está soltando. Se ela não reage e deixa o ego ferver, ela está soltando. Eu acho que eu continuo um pouco confusa. Quando a pessoa está com o ego ferido e ela não reage, e é soltar. Está confuso? Sabe por que está confuso? Porque está na teoria. E é por isso que eu gosto de focar na prática. Eu gosto de falar casos práticos. Traga um caso prático, um específico, que fica mais fácil. Porque a teoria é teoria. Teoria é uma coisa, a prática é outra. Vamos para a prática. A teoria fala de uma vez só, depois é só prática, que é o que resolve. Por exemplo, assim, uma relação, né, de mãe e filha. Certo. Aí a mãe tem uma atitude e a filha se sente ferida. Né? Qual atitude? Um ego ferido. Mas por respeito à mãe, por respeito à autoridade, ela não reage. Qual atitude? Ela abraça aquela dor. Isso vai somatizar ou não vai somatizar? Depende de qual é a atitude da mãe. Tá. Qual a atitude? Cita uma aí qualquer. Nossa. Cita 3 atitudes da mãe. Nossa, alguém pensar em alguma coisa me ajuda, porque agora, assim, para pensar... Posso falar uma atitude? Eu tenho várias na mente, mas o bom é que vocês tragam. Eu tenho várias aqui. A mãe falar que a filha não é merecedora, a mãe falar que a filha é uma incompetente, a mãe falar para a filha nunca depender de homem. São várias. Mas fala, Maria do Carmo. Tá, uma situação em que uma filha adulta, né, e que a mãe é proíba de ir para uma festa, alguma coisa, não queira que vá, sem realmente ter um motivo, né, para aquilo. E a filha daí adulta? gera que... Oi? A filha adulta. Filha adulta. Sem motivo específico. Simplesmente, eu acho que pelo poder de dizer, falei que não e me obedeceu. Na verdade, não é nem o poder de falar que não. É o poder de falar, você mora na minha casa. E quando você morar na minha casa, quem manda sou eu. É isso aí. Né? Uhum. Bom, e aí? Aí a filha não vai para a festa. É isso? Isso. Beleza. E essa atitude, daí, uma atitude, né, de quem impõe, de quem, né, uma atitude ruim. Isso. A filha, vamos lá. E lá. as consequências para isso fica pesado, né, entre as duas. Nesse caso, a filha, se ela, logicamente, ela se incomodou, claro, e de uma forma, não foi ego, foi positivo. Se ela não conversar com a mãe sobre isso, ela vai estar o quê? Somatizando. E aí, é por isso que nascem as sombras, crenças limitantes, até mesmo uma quando criança vai nascer a sombra, porque a criança vai falar, não vou somatizar, não, vou
vou falar com meu pai, é uma criancinha de 6 anos, não tem como. Por isso que aí nasce sombra, nasce criança limitante. Mas muitas adultas também preferem não se dispor. Bom, está somatizando do mesmo jeito. Ela tem que falar numa boa, olha só, mãe. Moro com a senhora, então, já que eu estou morando na casa da senhora, eu devo respeitar aí o que eu estou dizendo, porque senão, para eu não respeitar as suas regras, eu deveria ir morar sozinha. Só que eu quero deixar claro que essa sua atitude eu não concordo, inclusive eu acho até mesmo uma absurda, mas respeito. Enquanto eu morar na sua casa, eu vou respeitar, mas quero deixar claro que não concordo com isso, tá? Ok, mãe? Ponto. Ó, perfeito. Soltou. Sim. Agora, se ela falar, tenho que aturar, isso aí, moro na casa dela, tenho que aturar. O que vai acontecendo? Vai somatizando. Tá errado, né? Aí vai ficando frágil. A qualquer coisinha, no dia seguinte, é motivo para brigar. Se ela tem essa conversa, o que tá na cara que vai acontecer? A mãe vai ceder mais cedo ou mais tarde. Agora, se ela falar, porra, mãe, você é uma imbecil, não sei o que lá. A mãe vai querer o quê? Impor. Aí vai ficar... Daí cria um conflito maior. O soltar é maravilhoso. Igor, eu posso aproveitar e fazer mais uma pergunta? Foi captado, Adriana? Tá ótimo. Obrigada. Obrigada pela ajuda, Maria do Carmo. De nada. Olha, eu também tinha dúvida. Para manter o horário de término da live, eu não vou fazer o super foco, tá? São 10h33 e devemos ter respeito aí pelo horário de término. Falamos que vai terminar 10h30, então vamos, né, manter aí. Então, neste exato momento, eu vou considerar a live como encerrada. A questão do super foco. Vamos falar da quinta-feira. Tá? Aproveitando isso aí. Então, quinta-feira, logo, vai ter algum tema e também vamos fazer essa prática do superfoco. Vamos fazer logo do início da live, da mesma forma, logo depois da etapa 2. Da etapa 2 da de hoje. Pode ser que fique embaralhado? Vamos analisar. Mas vamos falar do superfoco na quinta-feira. Então, a live está encerrada. Agradeço a presença de todos, ok? Muita gratidão pela presença de cada um de vocês. Eu tenho muita gratidão pela confiança que vocês estão depositando. E eu garanto a vocês que, se vocês confiarem em mim, mais prosperidade terão. Tenho certeza, tenho clara convicção disso. Quanto mais confiar, mais prosperidade terão. Porque eu estou agindo com muita responsabilidade dentro dessa mentoria. Meu grau de responsabilidade está cada vez maior, para não dar margem, o grau de erro ser o mínimo possível. Porque tem pessoas, tem famílias, filhos, tem muitas aí já estão diversas encarnações paradas, então a responsabilidade é muito grande. Então, podem confiar em mim. Aquilo que eu não sei, eu vou falar para vocês, isso eu não sei, não posso avaliar sem problema nenhum aí de ego. Fiquem com Deus, a live está encerrada e aberta para as perguntas. Pode perguntar. Pode perguntar, Maria do Carmo, que você estava perguntando. Eu ia fazer uma colocação, Igor. Imagina numa situação em que um conflito familiar, o pai bebe, se excede e a filha adulta o enfrenta, né? Você está errado e tal, ele também age de uma forma grosseira, mas no Vamos lá, calma aí. O pai bebe. Tá, bebeu. Não exatamente uma pessoa que bebe constantemente. Tá, bebeu naquele dia, tá bêbado. Naquele dia. Bebeu e tem atitudes desagradáveis, né? Fala agressivamente e tal, e a filha adulta, que normalmente sempre respeita muito, uma excelente filha, de repente reage com o pai, fala alto, grita, né? Se comporta de uma forma que ela normalmente não faria, normalmente não faz, mas que para aquela situação, a situação exigiu, para que não acontecesse coisa
pior, né? Uma agressão física, por exemplo. Então, você está deixando claro que não é uma questão de ego. Não é uma questão de incômodo. Está muito claro pela sua fala. Percebe? Sim, mas e no outro dia? E no outro dia, qual é a posição dessa filha se o pai simplesmente faz de conta que não aconteceu nada, não se desculpa, não... Ela teria que voltar no assunto, ela teria que falar alguma coisa com isso, a esposa teria, ou simplesmente deixa tudo quieto como se nada tivesse acontecido? Depende. Depende. É algo que está incomodando? Ou é algo que está ferindo o ego? Ou é algo que está incomodando? Né? É por isso que trazer as palavras, os casos mais específicos, quanto mais específico, mais fácil. Mas nesse caso aí, parece muito claro. Você citou o pai bebeu, teve atitudes bêbadas que ele não teria sóbrio, e aí a filha tomou uma atitude, ou seja, ela se incomodou, não foi ego, né? Ok. No dia seguinte, foi resolvido. No dia seguinte, o pai resolveu ignorar. Isso na filha gerou o quê? Feriu o ego ou gerou incômodo? Para mim está muito claro que foi um incômodo. Quem deve analisar é a própria pessoa. É ego ou é incômodo? Essa percepção deve existir. Não, é porque se a gente percebe que realmente não é ego, é incômodo mesmo, é incômodo. Então fala. Tem que falar. Seria o correto conversar. Fala. Incômodo deve ser falado. Qualquer incômodo pode gerar sombras. Não, calma. Ou um tipo de incômodo maior pode gerar sombras. Se for reprimido, e se for algo forte e reprimido, com o tempo, sim. Mas de cara, a somatização. De cara, que é uma energia negativa. Que fica ali. Que inclusive, as somatizações, do que elas vão crescendo, elas vão obstruindo todo o contato que a pessoa tem com a centelha divina. Aí, quanto maior a somatização, maior deverá ser a profundidade da meditação para ela realmente ter o contato com a centelha divina. Sendo que a somatização pode ser limpa de forma rápida. Papum. Igor, essa forma rápida que você está falando de limpar a somatização, seria realmente a gente se prender ao que realmente importa e soltar, tá? Isso aí passou, foi um caso pontual, não acontece sempre, é uma boa pessoa, estou percebendo que está querendo melhorar, deixa isso passar. Ou se a gente vai somando isso, não vira lá na frente uma obsessão, alguém que se aproveita do outro, sabe? É a minha dúvida. É muito simples, Maria do Carmo. Talvez você não esteja querendo enxergar. Muito simples. Existe um incômodo. Se existe um incômodo, deve ser falado. Ponto. Tudo, olha só, tudo gira na forma que a pessoa vai falar. Existe uma tendência aí a pessoa querer acreditar que ela não deva falar. Porque o falar significa o quê? Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Mexer na ferida. Sair da zona de conforto é algo que o ego, né? Incomodou? Fala. Incomodou? Fala. Incomodou? Fala. A grande questão aí é o quê? Como será falado? O tom de voz. Né? Há um tempo atrás, às vezes até hoje, eu falando normalmente, assim, muitas vezes, pode parecer que eu estou brigando. Né? Porque eu sou policial até hoje, fui agente penitenciário e tudo mais. Então, eu tinha um tom de voz agressivo. Tá? Eu conversando com a pessoa, às vezes parecia que eu estava brigando. Isso é algo altamente devastador. E as pessoas que têm esse tom agressivo não percebem que tem, em sua grande maioria. Tá? Ou seja, a forma de se comunicar faz toda a diferença. Principalmente o tom de voz. A linguagem corporal, mas não vou entrar nesse mérito, né? Agora, a forma que está falando, existe uma técnica para isso. Elogia, fala incômodo, fecha com elogio. Aí, é batata. Eu conheço essa técnica. Elogia, fala incômodo e fecha com elogio.
Por exemplo, aqui em casa a gente chama de sanduíche. Ana Luísa, você... Dá um exemplo. Ana Luísa, olha só, você é uma mulher muito inteligente, eu acho você tem uma sabedoria assim, incrível. Gosto muito quando você participa da live. E só vou fazer uma ponderação. Quando você... eu tô inventando aqui, tá? Quando você fala, me interrompe, isso me incomoda, tá? Mas, assim, só estou falando, né, a nível de você perceber, porque talvez você esteja percebendo. Mas, voltando, você é uma mulher assim, inteligentíssima, uma sabedoria incrível, gosto muito de ouvir o que você está falando. Apenas acho que você pode pedir para falar antes de iniciar o diálogo. Tá bom, querida? Ó, fica com Deus, me liga aí amanhã. Joga o último dentro do elogio. Bota maquiar a palavra pejorativa. Elogia de forma sincera, não é sincera. Senão, se não for sincero... Pegar uma característica especial. Se não for sincero, é batalhão. Se não for sincero, é personalidade fraca. Se é personalidade fraca, é o quê? É pressão, é não soltar. Agora, o elogio sincero, porra, acabou. Tem que ser sincero. Porque a pessoa sabe. Eu uso muito, Igor, essa técnica com os meus filhos e funciona sempre muito bem. Ô, Igor, se não for sincero, parece cinismo. Tá aí uma. É uma teoria que... A teoria minha é ótima, mas quando chega na prática, sempre passa batido, às vezes eu uso, às vezes eu esqueço. Aí quando vou lembrar, eu já falei. Mas assim, quando coloco em prática, eu percebo quando as pessoas agem dessa forma comigo. Eu falei, cara, o cara foi sensacional. Porque se ele não colocasse os elogios, eu ia ter uma energia negativa. Eu percebo isso. Eu já li, onde que eu li essa questão? Foi no Manual de Persuasão do FBI, um livro. Manual de Persuasão do FBI, tá bem aqui. Ó. Mais alguma pergunta? Não. Tudo bem? Tá ótimo. Obrigada, viu? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu que agradeço a confiança. Igor, boa noite. Fala, Davi. Então, eu tô querendo introduzir meu pai no mundo da quântica, porque ele sempre foi muito aberto comigo em questão de espiritualidade. Só que 60 anos, né, católico a vida toda, eu quero um conteúdo leve para ele ir começando do passo pequeno, sabe? O que você recomenda para ir expandindo a consciência dele? Primeiro ponto. Analisa a questão aí do por pressão e soltar. Se por pressão, não vinga. Né? É você recomendar e aí ele, né? Ok, ou se ele ficar assim, responde nem que sim, nem que não, também tá ok. Agora falar, não, filho, eu não quero saber disso não. Tá bom, obrigado, tchau. Ok? Porque se você agindo dessa forma, aí pode ser que futuramente ele realmente procure a quântica. Agora, se você insistir, não adianta, não vinga. Primeiro, não, sim, Primeiro, só para aproveitando a live de hoje. Show. Certo? E o segundo ponto, de início, o que poderia ser falado para ele, cara, eu indicaria a aula, a primeira aula do curso Sombras e o curso Sombras que vai ter agora. Vai ser aberto o curso. Chama ele para participar, ou então, né, que seja uma gravação da aula depois, um link da gravação. Sombras, Gritantes, as pessoas se identificam muito com esse curso, porque é uma coisa que não é assim, não é algo que é coisa de maluco, não. É um conhecimento diferente, mas a pessoa vê que aquilo ali é real, os casos são reais, são padrões. E a pessoa se vê criança passando pelas situações, é algo muito real. Então, as pessoas se identificam muito. Então, pode ser um início bom, porque ela vai se engajar legal e aí vai ficar mais fácil para ela crer em outros pontos que são bem distantes do paradigma atual dele, distante da Matrix. Então, trazer algo que seja mais perceptível, em que a percepção fique mais ok,
que a pessoa acredite, que ela vivenciou, que ela já sentiu aquilo ali, que ela vai sentir na hora que vai ser falado, fica mais fácil para ela depois, né, aceitar conceitos que tem uns conceitos que são meio que para uma pessoa que está muito tempo na Matrix é muito difícil. Ou a pessoa tem uma mente muito aberta. Eu estava pensando sobre isso hoje, se determinados conceitos podem ser passados de uma forma usando palavras em que as pessoas, que a grande maioria das pessoas aceitem. E a grande verdade é que tem muitas pessoas que já fazem isso, né? Muitas. Tem o Wendel Carvalho, um youtuber. Eu fiquei conhecendo ele há poucos dias. O Superfoco, inclusive, eu vi num vídeo dele, achei muito bom, porque calhou com o que eu aprendi com o Paulo Vieira. Esse Wendel Carvalho, tudo que eu falo, eu vejo nos vídeos dele. Tudo que eu falo, eu vejo. Eu falei, cara, esse cara deve ser Aludo Hélio Couto, deve estudar física quântica, e ele tá usando outras palavras para que o nicho seja bem vasto, para que atinja um nicho da tag desenvolvimento pessoal. Se eu botar desenvolvimento pessoal aqui, vai ficar meio estranho, porque como assim desenvolvimento pessoal e soltar? Né? O soltar é algo que o povo não aceita. Agora, se eu usar outras palavras, eu poderia falar do soltar dentro do desenvolvimento pessoal, mudando as nomenclaturas. Fiquei pensando nisso. É algo a ser considerado. Resumindo, você pode fazer seu pai estudar mecânica quântica sem a necessidade dele ouvir conceitos que para ele vai ser coisa de maluco. Tem muitas pessoas falando, botando a mecânica quântica na prática, aí usando mais palavras mais tranquilas. Só que é o seguinte, elas não seguem totalmente o nosso paradigma, né? Não seguem. Eu percebo que joga muito para a plateia. Jogam muito para a plateia. Bastante. Mas faz parte do show. Eu não jogo para a plateia. Não jogo para a plateia. Eu poderia jogar para a plateia. Por exemplo, você quer ter prosperidade? Beleza. Não precisa estar no seu propósito de vida, não. No que você está fazendo, você pode ser feliz assim, sabe? Eu não falo isso. Que a felicidade dentro do propósito de vida é uma. Fora é outra, que na verdade não é felicidade. Alô? Alô? Entendeu, Davi? Comecei a dar uma saída aí. Alguém quer fazer uma pergunta? Então, Davi, o curso de sombras. A primeira aula, você pode mostrar para ele amanhã. Eu estou tentando lembrar de alguma aula também de outra pessoa que seja mais, mas todas são meias, sabe? Dentro da mecânica quântica são coisas assim que uma pessoa de 60 anos não vai querer acreditar. Homem, para a mulher já faz mais sentido. Por quê? Porque a mulher tem o yin. A percepção do yin é algo que capta sentimentos, emoções. Já o homem é o yang, é racional. Ou é ou não é. Aí, é complicado pra caramba. É complicado. Se fosse pra sua mãe, seria mais fácil. Ela é a próxima. Bem, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu posso encerrar a live. Lembre aqui, Shiva, Natajara ou Natanajara, muito bom para criatividade. A criatividade é a energia dos gênios. Einstein, Tesla, todos eles eram gênios porque eles tinham um alto poder de criatividade. Fiquem com Deus, até quinta e avante!